E vamos agora para a última pergunta. Paulo, essa última pergunta é uma pergunta interessante, né? Todas são bem interessantes, mas essa aqui fala sobre um assunto um pouquinho polêmico, que muitas pessoas às vezes têm dúvidas, muitas pessoas de repente não entendem muito bem. E nós não somos aqui, não queremos ser aqui os donos da verdade, né? Nós queremos apenas apresentar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia revela a respeito de cada assunto. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o Paulo falou sobre isso, mas você pode mandar aqui no chat. Se a gente não conseguir responder no mesmo programa, a gente anota essa pergunta, prepara a resposta e traz no programa seguinte. E você também pode mandar no WhatsApp da rádio também, fica à vontade para poder enviar, tá bom? Próximo programa a gente vai colocar o WhatsApp da rádio aqui aparecendo, vai ter mais alguns detalhes. Pergunta é a seguinte: lá na época do Antigo Testamento, especificamente no livro de Levíticos, no capítulo 11, tem ali uma série de regras de animais que são considerados impuros. E dentro desses animais está incluído o porco, né, a carne de porco. Deus diz que nós não devemos comer e dá características desses animais. Só que lá no Novo Testamento, Paulo, Jesus ele fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai do coração. Então a pergunta está aí, lá no livro de Mateus, né, capítulo 5, versículo 11, Jesus ele está liberando nessa passagem comer carne de porco, ele está desfazendo aquilo que Levítico 11 ensina. Explica pra gente. Então, Elton, a primeira coisa que nós devemos explicar para os nossos ouvintes é que existe um grupo de pessoas aí de algumas denominações que eles menosprezam o Antigo Testamento. Eles querem jogar por terra o Antigo Testamento e manter somente o Novo Testamento. Acontece que a base dos evangelhos, né, foi o Antigo Testamento. Jesus usou lá no deserto contra Satanás o Antigo Testamento. A Bíblia toda ela é composta por Antigo e Novo Testamento. Todos os dois têm o mesmo valor. Nós não podemos... Nós vamos ver algumas passagens aqui que vai mostrar isso. Inclusive, a primeira que eu queria que o Wesley lesse para a gente está em Lucas 24, verso 27, e depois, no verso 44, nós vamos ver Jesus citando passagens do Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento tivesse perdido o valor, Jesus não citaria nos seus sermões, nas suas pregações, o Antigo Testamento. Então, a confirmação de que não foi abolido o Antigo Testamento, que ele se mantém até hoje, foi o próprio Jesus ter usado. Então, lê primeiro o verso 27 do capítulo 24 de Lucas. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, o que Jesus estava usando ali, Wesley, como base para a sua pregação? Era o Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha na época, né? Justamente. Moisés e todos os profetas inspirados ali, né, era o material bíblico que Jesus usava. Chamada Torá. A Torá, justamente, nos seus sermões, nas suas pregações. Agora lê o verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, mais uma vez fala que o que Moisés falou, o que os profetas do Antigo Testamento escreveram, importava que se cumprisse. Inclusive a profecia de que viria o Messias para salvar a humanidade do pecado. Então, isso só para começar a responder, porque as pessoas que falam que pode comer a carne de porco, pode comer animais imundos, são pessoas que têm como base, ou pegam como base a questão da lei do Levítico 11, se contém no Antigo Testamento. Quer falar? E que desperdício seria, né, se de fato o Antigo Testamento não fosse válido, que desperdício de material, de papel para poder imprimir hoje em dia, né? Se todas as Bíblias teriam só o Novo Testamento, né? Exatamente. Mas a Bíblia, a gente encontra a Bíblia escrita desde Gênesis e Apocalipse, contendo todos os dois testamentos que compõem toda a Bíblia, né? Então, Jesus fez uso do Antigo Testamento. Essa é a base maior que nós podemos ter, né, para entender que o que está escrito lá em Levítico é real, né? Mas antes, vamos ler como é apresentado, né, a questão de Jesus ter falado da contaminação, mas antes vamos ler ainda em Mateus 5:17, para mostrar mais uma vez, para comprovar, para não ficar nenhuma dúvida de que nada foi abolido por Deus, nada, Jesus não tirou
Antigo Testamento nenhum, não invalidou lei nenhuma, e nada do que foi escrito pelos profetas foi invalidado por ele. Lê aí Mateus 5,17 para a gente, por favor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então você vê que ele veio cumprir a lei e não abolir, não revogar. Claro que aquela lei cerimonial, né, que a gente já falou aqui, onde era morto um cordeiro pelos pecados, para derramar o sangue, para remissão dos pecados, né, das pessoas, dos judeus e das pessoas que iam ao santuário terrestre, essa sim, com a morte de Jesus, ela foi abolida, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí morreu, entregou o seu sangue por sacrifício pelos nossos pecados, então não justificaria mais agora estar matando o Cordeiro. Então, essa lei cerimonial, ela deixou de existir a partir da morte de Jesus. Mas a outra lei, a lei de Deus mesmo, dada para toda a humanidade, ela permanece desde o Antigo Testamento até o Novo. Mas assim como na pergunta anterior, tem um texto que ele gera essa dúvida, ou que ele embasa essas afirmações errôneas, fora de contexto, que as pessoas usam para justificar, no caso, o comer as carnes, né, de animais considerados imundos por Levíticos 11. Então, lá em Mateus 15:11, é onde tem esse texto que as pessoas usam, né, para dizer que Jesus liberou tudo quanto é animal para se comer. Lê para a gente aí, por favor. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, pegando isso aí, as pessoas pegam essa passagem, que não é o que entra na boca que contamina, mas o que sai. As pessoas falam assim, olha, se o que entra não contamina, se referindo a alimento, então a carne de porco seria imundo, não contaminaria o homem. Agora, será que o texto está falando de alimento? Está falando de carne? As pessoas pegam um texto isolado, no caso o verso 11, e aplicam aquilo ali. Texto fora de contexto. Texto fora de contexto em contradição ao que está escrito lá em Levíticos, no capítulo 11. Agora, Wesley, faz um favor para mim, pega do verso 1 e vamos lendo verso a verso, para a gente ver, para a gente entender qual é o contexto que Jesus estava falando aí. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Só um pouquinho aí, dá uma paradinha aí, depois você continua. Então, olha o contexto. Eles estavam acusando os discípulos de Jesus de terem comido sem lavar as mãos. O contexto não era de alimento, era de não lavar as mãos. Não era o cardápio, né? Não era o cardápio, justamente, não é o que ia comer, mas era a forma que eles iriam comer, ou seja, sem higiene, sem lavar as mãos. Aí o texto falou que essa lei de ser pecado comer sem lavar as mãos era tradição de homens. E nós sabemos que na época que Jesus esteve aqui na Terra, inclusive ele combateu muito isso, os fariseus, os escribas, né, os sacerdotes, os líderes religiosos, eles inseriram na lei de Deus muitas leis que Deus nunca colocou, né, e essas leis absurdas, inclusive. É claro que nós temos que ter a higiene, lavar as mãos antes da refeição, isso naquela época provavelmente eles usavam as mãos para comer, né? Mas a questão que não fala, como você falou, do cardápio, do alimento em si. Aí continua agora os outros versos para frente, aí, até chegar ao verso 11. Verso 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então agora a gente fecha o raciocínio, né, dessa passagem mal empregada para a questão da alimentação, do tipo de carnes que devem ser comidas ou não, como Levítico 11 orienta. Jesus está falando o seguinte: vocês estão aí, vocês são os hipócritas, vocês estão preocupados
com lavar ou não das mãos, né? Mas vocês não respeitam o 5º mandamento que manda cuidar do pai e da mãe, porque eles não queriam ter compromisso, né? Ter custo com o cuidado dos pais, e aí eles transgrediam esse mandamento e ainda mudava a lei em relação a isso para poder ficarem bem. Pode falar. É igual outra passagem também, onde Jesus fala para eles, né? Vocês veem um cisco no olho do seu irmão, mas não uma trave no seu próprio olho, né? E chama de hipócrita e diz que são sepulcros caiados, né? Ou seja, o exterior está cheio de boas obras, mas o coração não. Então, por isso que ele fala, o que sai do coração é o que contamina o homem. Ou seja, as suas atitudes de não honrar o pai e a mãe, que é a quebra de um mandamento, da idolatria que eles tinham, enfim, eles estão praticando inúmeros pecados, né? E olhando um detalhe de lavar as mãos, ou seja, como eles não tinham o que acusar os discípulos e nem Jesus, eles agora começaram a observar algum detalhezinho onde eles pudessem pegar Jesus, né, assim, em maus lençóis, digamos assim. E aí ele lança essa questão lá, seus discípulos, era aquela crítica, né? Eles acompanhavam a Jesus por onde ele ia, não para ouvir as verdades que Jesus tinha a ensinar, mas para criticar. E agora tá vendo, agora nós pegamos. Esperando o mínimo deslize. Isso. Né? E que era, inclusive, lei de homens. Olha, tá vendo? Nós fizemos umas leis aí, e a nossa tradição é essa, que é pecado comer sem lavar as mãos. Né? Existe uma contaminação física. Se você comer sem lavar as mãos, pode existir. Mas Jesus está falando de contaminação espiritual. Entendeu? Então Jesus está falando assim, isso aí, não adianta você estar preocupado com a contaminação física do corpo e não estar preocupado com a contaminação espiritual, quando o coração de vocês está cheio de hipocrisia, cheio de coisas erradas. Então essa foi a crítica de Jesus. Então, mas eu queria aproveitar, Wesley, para não deixar nenhuma dúvida para nós, que você pudesse lá no Levítico 11, para a gente encerrar a resposta, porque muitas pessoas, de repente, não tiveram a oportunidade de ler o que está escrito no capítulo 11 de Levítico, e principalmente quando fala da carne de porco e de outras carnes também. Começa no verso 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, esse comereis. Continuar. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm as unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Pode parar aí. Então, a gente queria só chegar na questão da carne do porco, e tem tantos outros animais, né, que é só você ir lá em Levítico 11 e ler do verso 1 em diante, você vê que fala ali que o porco ele é considerado imundo, inclusive mais na frente diz que nós não devemos nem tocar, né, no cadáver dele, porque senão ficaremos imundos também. Então, fala. Tem aquela passagem também que Jesus expulsou o demônio de um homem e foi para os porcos, né? Foi para os porcos que se precipitaram lá no mar, né? Criando uma situação até ruim e difícil ali para Jesus. Mas a imundícia, né? Deus foi o criador, Deus é o criador do ser humano e de todos os animais. Então ele sabe o que tem, né, no nosso corpo, o que nós precisamos e o que tem no corpo dos animais. E quais animais. E hoje a ciência não precisa nem na Bíblia, se você for à ciência e pesquisar os malefícios da carne de porco, né? Dentre outras carnes também, mas o nosso assunto aqui, a nossa pergunta foi carne de porco, a gente tem que focar nela. Então, quando a ciência mostra os malefícios, a quantidade de vermes transmitido pela carne de porco, eu queria citar até a triquina, que é um dos piores que tem, que corrói o cérebro da pessoa contaminada. Então, Deus quer o nosso bem, não quer o nosso sofrimento, quer que nós vivamos com saúde, com qualidade de vida. Então, por amor a nós, ele deixou essas orientações lá. E que mesmo estando no Antigo Testamento, como nós vimos, não foi invalidada. Então, ela permanece até hoje. Alguns animais têm funções ali na natureza, né? Por exemplo, o urubu é um animal carniceiro que a função dele é acabar com aquele animal morto que foi feito ali. O porco também tem uma função semelhante a essa, né? Justamente. De comer os restos ali. Então, esses animais
não só o porco, mas, por exemplo, o camarão e tantos outros que têm essa função de limpeza da natureza, né? Deus proibiu explicitamente ali na Bíblia. Justamente. Então, voltando aqui naquilo que nós já falamos, Levítico 11, ele é válido, né? Ele está em vigor. Lá no verso 7 e 8 é bem destacado a questão do porco, da carne de porco. E para encerrar, né, ainda falando, para não ficar só em Levíticos, lá em Isaías, no capítulo 65, no verso 3 e 4, também Deus fala, olha o que Deus fala em relação a quem come a carne do porco. Capítulo 65 do livro de Isaías, no verso 3 e verso 4. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem o seu prato ensopado de carne abominável. Olha como que Deus se coloca aqui como coisas que irrita a Deus. Ele colocou várias situações que a gente já sabe, e no mesmo nível, no mesmo patamar, ele colocou ali o consumo da carne de porco. Então, nós vivemos, inclusive, numa região onde a cultura, né, do consumo dessa carne é muito grande, mas eu quero dizer para os nossos amigos ouvintes que um dos papéis da igreja perante a sociedade é orientar, levar o conhecimento para que as pessoas tenham saúde, para que as pessoas tenham uma vida de melhor qualidade. E muitas pessoas podem não saber que, além da ciência, que a Bíblia condena, né, o consumo dessa carne pelos malefícios que elas causam ao nosso organismo. Então, Deus, o apelo que ele faz para nós hoje é que nós tenhamos saúde, mesmo porque não só para o nosso benefício, mas nós sabemos que lá em 1 Coríntios fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, para que o Espírito Santo habite em nós, a nossa casa, que vai ser a casa do Espírito Santo, ela tem que estar limpa, ela tem que estar saudável, ela tem que estar pura, ela não pode estar imunda, contaminada por alimentos que são considerados pela Bíblia imundos. Então, nós temos o benefício físico, que é não adoecer pelo consumo desses alimentos imundos, e temos o benefício espiritual, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida, em nosso corpo, desde que ele esteja pronto para que ele more dentro de nós. E é tão importante que o Espírito Santo more em nós, porque é ele que nos sustenta, é ele que sustenta a nossa fé, ele que nos faz perseverar, continuar cada dia nessa batalha, nessa guerra entre o bem e o mal, lutando aí. É o Espírito Santo que nos sustenta. É ele que nos mostra o caminho, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é ele que fala o caminho que nós devemos seguir, se para a direita ou se para a esquerda. Ou seja, somos totalmente, espiritualmente dependentes do Espírito Santo. Então, meu amigo, se você hoje está nos ouvindo, se você tinha alguma dúvida em relação a isso, você já viu, através da resposta aqui, os textos que nós lemos, o que a Bíblia fala. Então, você já viu a resposta da Bíblia. Mas se você quiser pesquisar com mais calma, vai lá em Levítico 11, lê o capítulo todo, pede a Deus orientação, discernimento, à luz do Espírito Santo, para que você entenda, né, a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque é mais importante nós fazermos a vontade de Deus do que saciarmos simplesmente um apetite nosso, né? Então, Deus está disposto a transformar qualquer um de nós que queiramos ser transformado. Mas eu já faço isso há tantos anos, mas eu já uso isso há tantos anos, mas por seu próprio benefício, da sua saúde física e principalmente da sua saúde espiritual. O nosso apelo é que você atenda às orientações bíblicas que Deus tem dado para você todos os dias, inclusive aqui aos sábados pelo nosso programa. Aquilo que nós temos lido na palavra de Deus não é a opinião de Paulo, nem de Wesley, nem de Wellington, mas é a voz de Deus através da sua palavra, e que ela chegue ao seu coração através do Espírito Santo, e que você abra o coração para receber essas palavras e que elas façam a diferença na sua vida. Amém. Vamos nesse momento agradecer a Deus pelos momentos que nós tivemos. Vamos fechar nossos olhos e orar. Obrigado, Senhor, pelos momentos maravilhosos que passamos aqui na rádio com nossos amigos ouvintes, interagindo, ouvindo louvores, intercedendo através da oração
e, acima de tudo, ouvindo a tua voz através da tua palavra. Que esses textos lidos aqui, Senhor, tenham tocado profundamente o coração dos nossos ouvintes. Que eles entendam que a tua palavra é soberana, que a tua voz e a tua vontade devem ser soberana em nossa vida. Que o teu amor é suficientemente grandioso para querer o melhor para cada um de nós. Por isso, Senhor, que teu Santo Espírito mova os nossos corações para nos entregarmos totalmente à tua vontade, ao teu querer, para que possamos, Senhor, colher os benefícios de obedecer à lei de Deus, os benefícios de seguir um Deus criador, redentor e, acima de tudo, salvador. Seja com cada ouvinte, Senhor, aqueles que estão enfermos fisicamente ou espiritualmente, aqueles que estão lutando contra um vício, quem sabe, aqueles que estão com problemas familiares, quem sabe esposa e esposo, pais e filhos, conflito nos lares, que isso entre em cada lar, Senhor, e faça a transformação, faça a mudança necessária na vida de cada uma dessas pessoas. Continue conosco, Senhor, durante esse restante de sábado. Daqui a algumas horas estaremos entrando numa nova semana, quando se iniciará o domingo. E aí estaremos entrando numa semana que para nós é desconhecida, mas temos a certeza que assim como o Senhor tem estado conosco durante todos os dias da nossa vida, estará também durante esses próximos dias. Te pedimos essas bênçãos, agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.